Boa noite, meu time, tudo certinho? Estamos começando agora mais uma live e essa eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial nas nossas vidas e eu me incluo nisso aí. Hoje nós vamos fazer uma live super especial com Elane Nunes. Ela já apareceu aqui. Muito obrigado, Leila. Leila está aqui, que é uma grande amiga. Obrigado pela presença. Elane, eu estou lhe convidando agora. Interessante. Nós vamos falar sobre emoções e finanças. Olha ela aí, boa noite, Boa noite, amiga. boa Tudo bem? noite, tudo bom? Que bom. Vamos aproveitar, gente, vai enviando essa live para todo mundo, vai convidando seus amigos, porque, como eu costumo dizer, tudo que é bom a gente deve compartilhar, não é isso? Com toda certeza. Eu vou começar apresentando a Elane. Ela é especialista em inteligência emocional, analista comportamental e mentora e desenvolvedora de pessoas, além de uma grande amiga. Elane, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu estou realmente lisonjeado de tê-la aqui. E eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitas pessoas agora a entender melhor o seu comportamento e, com isso, ajudar também no seu desenvolvimento na vida financeira. Porque, como eu costumo dizer, que a vida financeira ela está intimamente ligada às nossas finanças. A nossa finança está intimamente ligada à nossa área emocional. E vamos lá, vamos convidar todo mundo. Isso Você que está mesmo. assistindo aí, Vamos lá, gente. É uma honra, viu, Thiago? Uma grande honra mesmo poder participar dessa live com você. E assim, eu costumo dizer que a gente é muito usado, né, para inspirar pessoas. E esse tema, quando você me chamou, não podia deixar, né? Ainda mais que é uma área que eu atuo com análise comportamental. E eu costumo também dizer que o temperamento, né, os tipos de temperamento, ele vai influenciar diretamente nas suas decisões, principalmente na área financeira. perfeito, muito, muito bom. Eu concordo plenamente com você, porque o que a gente observa no mercado financeiro e na educação financeira também, pessoal, é que as emoções ela tá intimamente ligada realmente com as finanças. E às vezes você toma algumas atitudes com base em algumas emoções que você está sentindo naquele momento que vão prejudicar muito você na sua área financeira. Elane, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Eu já lhe apresentei, agora se apresente um pouquinho com as suas palavras, como é o seu trabalho, como é que você atua, e depois você já pode falar um pouquinho sobre o que são esses temperamentos que a gente vai falar hoje. Pronto, perfeito. Então, gente, para quem não me conhece ainda, meu nome é Elaine Nunes, eu atuo aí como especialista em inteligência emocional, análise comportamental, então por isso. Boa noite, Bianca. Boa noite, gente. Eu acho que está travando um pouquinho, não sei se é só para mim também, ou se a tela de Elane travou para vocês. Gente, enquanto ela não volta, não sei se vocês estão me escutando ou não. Se vocês estiverem me escutando, avisa aí, estou escutando, tá ok, o áudio tá legal. Porque talvez possa ser a minha internet. Eu acho que foi a dela, ela caiu. Só mais um minutinho, ela vai estar entrando. Bianca, muito obrigado, boa noite. Seja muito bem-vinda. Felipe também, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Mariuxa aí, grande abraço. Muito obrigado. Elane caiu, ela deve ter tido algum problema com a conexão dela. Grande Guilherme, saudade de você, meu amigão. Bianca, perfeito. Ainda bem que vocês estão ouvindo bem. Eu acho que deve ter caído a internet dela. Eu estou tentando conectar aqui mais uma vez. Mas hoje nós vamos falar sobre emoções e finanças. Você acha que as suas emoções interferem na sua vida financeira?
Se você acha que suas emoções interferem na vida financeira, dá um ok aí. Eu acho. Eu acho que realmente interfere. E se você acha que também não interfere, coloca aqui. Eu quero saber a sua opinião. Deixa eu só ver se a Elane consegue entrar aqui mais uma vez. Vamos ver se ela entra agora. Eu acho que caiu a internet dela. Elane, gente, ela é mentora. Pronto, Voltei, entrou de novo. voltei. Perfeito. Eu estou sentindo, gente, que essa live vai ser fantástica, viu? É, Porque já a começou, internet já tá até pesada, não tá nem querendo pois é, ajudar. mas ó, Mas vamos falar, com vamos falar, porque esse certeza. assunto Ela é muito bom, aqui muito bacana. é a nossa ferramenta e nós vamos usá-la hoje para levar conhecimento de qualidade para as pessoas. E eu quero muito que todo mundo te conheça, Elane, porque sou muito seu fã. Então, Ah, se apresente, aí não vale, aí não né? vale. Coração, Eu tô sabe vendo disso. que Bia entrou aí, Bia também é uma grande amiga, parceira E, Una. Então, como eu estava falando, gente, antes de cair, eu hoje atuo, na verdade, assim, eu descobri, né, o meu propósito atuando com pessoas. Eu amo pessoas, então a minha jornada, a minha trajetória tem sido essa. E para mim, assim que eu descobri realmente a minha identidade, quem eu era, o meu temperamento, foi aí que sim, eu descobri que realmente eu estava no caminho certo, atuando com pessoas, inspirando e transformando vidas. E hoje eu atuo como analista comportamental, especialista em inteligência emocional, mentoro pessoas na área de desenvolvimento humano e esse é o meu propósito. Não sei fazer outra coisa senão atuar realmente com pessoas. que coisa boa, viu? Eu acho que não tem nada melhor do que a gente transformar vidas, né? A gente ser usado para transformar vidas. Então, vamos entrar no nosso tema. Fala um pouquinho o que são esses temperamentos e o que é que ele tem de diferente entre um e outro que possa chamar a nossa atenção. Antes, Tiago, e a todos que estão presentes, eu não posso já entrar falando, né, dos temperamentos se antes dizer que a gente possui, né, quatro temperamentos, né, são quatro temperamentos que alguns eles podem predominar mais do que outros, mas esses temperamentos, gente, a gente consegue identificar desde a genética, tá? A forma também como nós fomos criados, então a base também, a nossa família, a forma da nossa criação, isso também interfere no nosso temperamento e a ambiência. A ambiência também com quem a gente se relaciona, o meio, né, que a gente frequenta também interfere no nosso temperamento. E aí são quatro temperamentos, né, que são aí os temperamentos que definem a nossa identidade, que é o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Mas aí vocês vão me dizer, mas como, né? Como identificar? A gente não tem como, né, manter uma relação sem antes descobrir a nossa real identidade. E isso é para tudo, em todas as áreas na nossa vida. E principalmente para as decisões, né, que é o nosso tema de hoje, para as nossas escolhas financeiras, a forma como a gente vai agir, a nossa atitude vai depender e influenciar, e aquilo que vai influenciar é o nosso temperamento. E aí a gente já pode já soltar aqui quais são o porquê, como a gente faz essas escolhas na parte financeira, Thiago? Já podemos Podemos, iniciar? sim. Podemos, sim. Vamos começar com o colérico. Como é que funciona o comportamento do colérico? O que é que chama a atenção? O que é que mais se destaca? O colérico são as pessoas que têm o temperamento colérico, são aquelas pessoas mais dominantes, aquelas pessoas que são ousadas, que vão, que avançam, que gostam de meta. Então essas pessoas, normalmente, elas não ficam para trás. No trabalho, elas estão ali exercendo cargos de liderança, elas conseguem fechar grandes negócios. Por quê? Porque justamente nada limita. Ela tem essa dominância, ela quer estar no controle. Isso são pontos
positivos. Mas, como tudo, né, como na nossa vida, não são só feitas de pontos positivos. A gente tem aí um grande desafio para quem é uma pessoa colérica. E quais são esses desafios? Uma pessoa colérica, ela não quer estar realmente fora do controle. Então, no momento de, por exemplo, financeiramente, ela sai gastando, né, exageradamente. Ela muitas vezes não vai escutar o que o assessor tem para poder falar. Olha aí a Bianca dizendo que se identificou muito com o temperamento colérico, né? Essa pessoa mais ousada. Mas tem esse desafio. Porque, por exemplo, você, Thiago, que é o assessor, é aquela pessoa que está ali para poder orientar. O colérico, muitas vezes, quando você perceber, ele já fez um investimento e não te consultou. Ele fez uma compra e não te consultou. E isso pode gerar problemas para as relações, pode gerar problema dentro de casa, né? Porque ele não tem um controle e quando viu, já comprou, já pagou, ou até mesmo negócios. Pode fazer parcerias com pessoas, fazer parcerias, negócios e depois se arrepender, né? Porque não fez um investimento de uma forma correta. É isso aí. Essa impulsividade, pelo que você falou, do comportamento colérico, realmente pode interferir diretamente na nossa vida financeira, em vários aspectos. Eu costumo dizer que um dos grandes problemas da educação financeira é a compra por impulso. E se você tem um comportamento mais colérico, teoricamente você teria uma possibilidade maior de realizar mais compras por impulso. E se a gente for falar um pouquinho o entendimento, quando você está operando no mercado financeiro, comprando, trabalhando com o mercado de renda variável, você precisa ter equilíbrio emocional e pensar muito bem antes de tomar cada uma das nossas decisões. Então, se você tomar alguma decisão por impulso, a possibilidade, como você falou muito bem, de você estar fazendo algum negócio que não seja tão interessante naquele momento para você é muito grande. Então, realmente, você identificar, como a Bianca falou, eu consigo me ver muito no comportamento do colérico. Você saber disso, saber que você tem essa impulsividade, você tem tendência a tomar esse tipo de atitudes, você pode se policiar o dobro, não é isso? Elane, me diga uma Exato. coisa. Fala um pouquinho agora da sua vida. Qual é o seu temperamento? Você já conseguiu, já identificou qual é o que predomina em você? Já, com certeza. Não tem como a gente atuar, né, analisando o outro sem antes a gente passar por esse processo, né? Então eu passei também por um processo, é, me conheci, fiz o meu teste também para saber, né, em que eu me encaixava e é o segundo temperamento que nós vamos falar, que é o que mais predomina no meu perfil comportamental, que é o temperamento sanguíneo. O Maravilha. sanguíneo, ele tem essa questão do extrovertido, né? Ele é alegre, ele gosta de pessoas. Agora não fale em números. Números não é com sanguíneo, não é com sanguíneo. O sanguíneo, e é justamente por isso, por o sanguíneo ser essa pessoa mais doadora, essa pessoa de pessoas, né, que isso pode acabar, né, prejudicando, principalmente na área financeira. Por quê? Porque por essa extroversão, o sanguíneo acaba fazendo alguns investimentos que muitas vezes não são desnecessários, não é para o momento, né? Então, ele precisa justamente ter esse equilíbrio para não sair fazendo, porque ele não tem um planejamento. Ele não gosta de orçamento. Ele não gosta. Então, ele precisa justamente ter um assessor, ter um mentor que o oriente, né, da melhor forma e diga assim, não, você só tem como, você está dentro desse orçamento e você tem que seguir esse orçamento. Porque senão o influente ele sai em disparado, né? Vai fazendo investimentos disparado. Que legal, muito, muito interessante. Eu não sabia desse lado. Então, levando um abraço para a Júlia, que foi Um tu abraço falou para da o gente aí. Júlio. Você Obrigada, também é Júlio. incrível, meu amigão. Muito obrigado pela presença aí. Então, eu não sabia que sanguíneo tinha esse lado.
É super interessante porque eu vou passar a observar agora os meus clientes sanguíneos e ficar mais no pé deles para eles seguirem mais aquele orçamento e acompanhar melhor isso aí. Você falou que eles são muito de se doar, não é isso? Muito, muito doadores e até mesmo por conta dessa doação, ele pode muitas vezes se prejudicar. Se É isso prejudicar porque aí. ele não sabe qual é o orçamento, ele não tem um controle, ele não gosta de números, então ele acaba doando, se doando. Agora tem um outro desafio também. Tem sanguíneos, tem pessoas sanguíneos que eles são aqueles tidos como mão de vaca, né? Que muitas vezes as Isso aí é pessoas uma falam. coisa Então, boa. tem também, tem o mão de vaca, só que aí você não faz o dinheiro girar, Né? né? Então a gente não pode, tem que ter um equilíbrio. Nem doar tanto, né? Nem sair gastando tanto exageradamente, mas ao mesmo tempo também não ser tão mão de vaca a ponto de não fazer esse dinheiro também girar. É isso aí. Um abraço para a Célia, que entrou também aí. E a questão da doação, ela é fundamental. Eu acredito muito nisso, eu sei que você também. Eu acho muito importante a gente doar e a gente recebe de volta aquilo ali. Só que meu pai sempre disse, a gente tem que sempre nos policiar para não colocar o outro em primeiro lugar. Nós devemos sim doar, mas nunca ao ponto de acabar atrapalhando a minha vida financeira. Então, para as pessoas que têm esse tipo de comportamento, é muito bonito fazer doações, ajudar outras pessoas, mas nunca faça além do que você pode naquele momento. Não coloque, não se coloque em problema por conta de outras pessoas. Eu tenho alguns clientes, Elane, que entraram em um problema de fragilidade econômica porque eles quiseram ajudar outras pessoas. Eles chegaram a pegar empréstimos para ajudar outras pessoas a resolver o problema financeiro e o problema que era do outro passou a ser dele. E ele acabou entrando num processo de fragilidade econômica muito grande. Conversando com você, eu tive até uma ideia agora que eu acho que todos os meus clientes, antes de começar a trabalhar com eles, vou fazer um perfil comportamental. Vou É, passar pode para você, mandar para mim, vou pode mandar para fazer mim. um perfil comportamental antes de começar a trabalhar. Eu acho que vai ser muito mais Perfeito. eficaz. Um Perfeito, abraço perfeito. Porque, na para verdade, algum. o banco ele já faz uma análise, né, de perfil, se é o perfil moderado, né, o perfil conservador, aquele perfil que arrisca mais, né, como o perfil colérico. Mas é importante a gente realmente avaliar a identidade, né, desse cliente, justamente até para que você possa dar as orientações e as diretrizes. Saber, né, aquele que você vai ter que puxar mais um pouquinho porque já gasta exageradamente ou aquele que é mais, como a gente até vai passar para outro temperamento, que eu acho que a gente já pode até falar, como o temperamento fleumático, que é um temperamento que ele é mais estável, né? Ele é um temperamento que ele pensa muito antes de agir. E aí, às vezes, pode perder uma grande oportunidade, pode perder, inclusive, um bom investimento Isso por aí. conta desse pensar, dessa estabilidade, né? É um perfil muito bom para trabalhar, porque é um perfil paciente, é um perfil bom para você ter, para você se relacionar. Mas, ao mesmo tempo, é um perfil que ele precisa ter um impulso. Aí eu até brinco, né? Se você estiver, for casado, né, e for casado dominante com um perfil estável, dá muito certo. Porque o dominante ele vai ter, né, o perfil colérico, ele vai conseguir ali e dar aquele impulso, empurro, né, aquele empurrão, aquele avanço Sei. para o perfil fleumático. Então é muito bacana mesmo. Mas precisa ter esse olhar, né, essa sugestão porque de melhoria para esse ponto de pensar demais e acabar perdendo oportunidades. Com certeza. Quando a gente, no mercado financeiro, quando a gente às vezes pensa muito e demora demais para tomar uma decisão, você pode perder uma grande oportunidade. Em alguns momentos, assim, quando você está trabalhando no mercado financeiro, você está começando a investir, você precisa de uma agilidade na hora de tomar uma decisão. Se você ficar muito com o freio de mão puxado ali, você pode perder grandes oportunidades, realmente.
Inclusive, eu postei recentemente mostrando como o ficar protelando você começar a investir pode atrapalhar no seu futuro. Porque quem quer começar a construir um futuro financeiro mais saudável, o ideal é começar agora e não ficar adiando essa decisão. Eu tenho alguns clientes que não, vai ser mês que vem eu começo. E ele não começa. No próximo mês eu começo. Isso aí já tem 6 meses que ele vai começar amanhã ou depois, amanhã ou depois. E como eu costumo Você, dizer, você tem, na verdade, Thiago, o meu exemplo. Porque eu tenho primário, a gente tem, né, alguns. Você pode até ter o temperamento, você pode ali passear, inclusive, pelos 4 temperamentos. Então, você tem aquele temperamento que é o primário e você tem um temperamento secundário. Então, por exemplo, eu disse para você que eu tenho o meu temperamento, ele é o sanguíneo, mas eu tenho um pouco do fleumático. Porque, inclusive, você mesmo vê, como o meu exemplo, que muitas vezes você está ali me acompanhando enquanto cliente, você me liga, bora fazer esse investimento, e às vezes passa do horário, que é até as 15 horas, e eu não consigo fazer porque justamente eu fiquei pensando para ver se realmente aquele investimento ali é o melhor para mim, ao invés de seguir, né, a orientação do meu assessor. é Então, verdade. você tem esse temperamento, você pode, né, passear ali pelos outros, por todos os 4. Então, o primário é aquele que predomina e o secundário, aquele, né, que fica mais ali, que às vezes pode vir, né, por algum cuidado, né, porque às vezes você precisa adaptar algum formato, algum trabalho que você esteja executando. Eu estou amando o nosso bate-papo, está sendo incrível, viu? Muito obrigado, tenho aprendido bastante. Cara, e se eu não conheço o meu temperamento e quero conhecer agora? E eu vou entrar em contato com a Elane. Elane, como é que a Elane pode me ajudar a descobrir qual o meu temperamento e como trabalhar isso? Hoje a gente tem uma ferramenta, que essa ferramenta ela é muito bacana, inclusive foi através dessa ferramenta que eu descobri também o meu perfil, que é a ferramenta do DISC. Shalom, André! Olha, André aí. Grande André é abraço. um grande amigo também, grande mentor. E aí a gente descobre através dessa ferramenta do que é o DISC. Então, com o DISC a gente consegue verificar qual é o temperamento, a gente tem um relatório grande, né, através do DISC, a gente vem com um relatório completo, justamente trazendo todo o perfil comportamental, até a linguagem, as âncoras de carreira. Então, é um perfil, é uma ferramenta muito extensa e rica de detalhes, onde a pessoa, né, que passar por esse processo, ela com toda certeza vai descobrir a sua identidade, vai descobrir aquilo que ela precisa melhorar, né, quais são os pontos a serem melhorados, quais são os pontos que ela precisa trabalhar, até mesmo para poder investir, trabalhar de repente para escolher uma carreira, ou até mesmo para transicionar de carreira. Então é muito bacana porque ele consegue descobrir a sua identidade por completo. Que maravilha, viu? É o que eu costumo dizer. Quando eu pego qualquer cliente, antes de começar a trabalhar com ele, eu faço uma anamnese. É a mesma coisa que o médico faz com o paciente. Antes de trabalhar com aquele cliente, eu preciso descobrir o que está causando aquele problema. É o que eu chamo de diagnóstico. A gente faz um Sim, diagnóstico financeiro através de uma anamnese. É mais ou menos, o DISC, como você falou, é mais ou menos essa anamnese, não é isso? isso. Mas antes de passar pela ferramenta, a gente faz ainda um trabalho, tem um bate-papo, uma sessão, até uma sessão experimental, que a gente precisa identificar qual é o objetivo, muitas vezes qual é a crença. A gente sabe que até mesmo na hora de investir, aí pode ter algo emocional, não é à toa que a gente está trazendo esse tema hoje, porque finanças também está ligado a emoções. Então a gente precisa realmente entender qual é esse perfil do cliente para justamente direcioná-lo, né, para a vida que ele merece, né, para a vida próspera
que todos nós merecemos. Shalom, minha princesa Marina! Ícaro também, grande amigo, tá aí compartilhando também, atuando aí nos É, prestigiando na muito live. obrigado, gente. Obrigado, Gisele, também aí. Gente, vai me dando um convite para todo mundo, porque tá um bate-papo muito legal. Elane, você consegue escutar a gente? Elane, eu acho que travou um pouquinho a internet dela de Eu novo. tô, É eu tô isso achando que, aí. eu tô achando que o Instagram hoje tá boicotando a É, gente. não, mas vai dar certo. O Lu falou uma coisa Vai super dar certo. interessante, que também tem influência das nossas emoções. Lu, ela é nutricionista e é uma pessoa incrível, a gente precisa conhecer, inclusive se conectar e fazer um trabalho juntos. Então, é possível, quando com você conhece o seu perfil, é possível modelar esse perfil, ajustar e melhorar nos pontos que você deseja melhorar? Eu acho Sim, que é trabalho novo. travou um pouquinho, não foi? Foi. Sim, quando você descobre quem você é, Thiago, quando você descobre a sua verdadeira identidade, você passa a entender o porquê que você tem determinadas atitudes, o porquê que você reage, o porquê que você muitas vezes não age, por que muitas vezes tem pessoas que a gente vê, por exemplo, numa briga de trânsito, ser agressivo e tem outras que agem pacificamente. Então, tudo isso está relacionado diretamente ao nosso temperamento, ao nosso perfil comportamental. E aí a gente acabou não falando do quarto e último Isso temperamento, aí. né? Que é o melancólico. O melancólico que é um temperamento que as pessoas até falam que muitas vezes é um temperamento mais triste, que não tem muita alegria, mas o melancólico ele é conhecido assim por uma pessoa, aquelas pessoas que são mais reservadas, né, mais atenciosas, tem um perfil mais analítico. Inclusive, é um perfil muito bacana até para quem quer fazer um negócio, né? Por quê? Porque ele vai planejar. É um perfil muito bom para investir, é um cliente muito bom para investir, porque ele planeja, ele está ali junto com o seu assessor, ele aceita essa sugestão do assessor justamente para poder planejar o orçamento, ter o controle ali dos gastos, mas como todo temperamento, a gente sabe que tem grandes desafios, tem pontos a serem melhorados. E como ele tem muitas vezes o melancólico, ele tem tanto controle que às vezes ele tem um medo, paira sobre ele aquele receio. Então ele também pode perder algumas oportunidades de investimentos justamente por conta desse medo. Pô, maravilha. Super interessante. Você trouxe alguns pontos positivos desse temperamento e no final tocou em algo que dá para ele aperfeiçoar no seu comportamento. Super interessante. Falando de compra compulsiva, você acha que, na minha opinião, é um dos maiores problemas da saúde financeira dos brasileiros? A gente observa muitas pessoas comprando por compulsão. E eu observo alguns clientes que a gente começa a trabalhar, que ele fala assim, tive um dia ruim no trabalho, eu acho que eu vou no shopping e vou comprar, vou estourar meu cartão de crédito. E com certeza o fato dele estourar esse cartão de crédito não vai ajudar na situação, não vai melhorar o dia dele Ele de acha que o jeito nenhum, ainda vai cartão de causar algum crédito não problema. é. Ele acha que o cartão de crédito não vai vir depois a fatura, né? O boleto. Na hora passou ali, é como se tivesse o dinheiro naquele momento. Mas é um engano, porque você vai ter que pagar. E muitas vezes, quando usa o cartão, ultrapassa o valor até do salário que você recebe mensalmente. Então, isso é muito grave, né? Muito grave, é algo que você que precisa realmente ter uma atenção. E esses perfis, né, a gente pode aí, que são mais tidos como temperamentos sanguíneo e colérico, que são os temperamentos que fazem, Eu né, que perguntaria justamente isso. tem a tendência a ter esse tipo de gasto sem pensar.
Muito bom, muito bom. Como é que a gente poderia trabalhar com um determinado cliente que tem esse perfil para ajudar ele a evitar esse tipo de comportamento? Antes de passar a fala, algumas pessoas no mercado financeiro fazem é, day trade, por exemplo, que é você vender e comprar um determinado ativo de renda variável no mesmo dia e tirar um lucro da diferença de preço. Uma pessoa que é colérica ou sanguínea, por exemplo, se ela trabalhando nessa área, ela teria uma possibilidade de perder muito dinheiro por agir por impulso. Você tem que ser muito analítico nessas decisões que você toma quando você está realizando esse tipo de operação. Agora, como é que eu poderia trabalhar com essa pessoa para tentar minimizar ou reduzir o risco desse comportamento impulsivo? Fazendo com que essa pessoa seja menos impossível. Não tem o sanguíneo, você precisa trabalhar com ele dando um plano, né? E tem que ter um plano orçamentário, porque a gente já falou aqui que o sanguíneo não trabalha com números. Ele não gosta de números. O sanguíneo é de pessoas, tá? Ó, o Entendi. Dilcinho aí também dizendo aí que me vê no dia 24, isso mesmo, na palestra, Lead Talks. Perfeito. Um abraço, Dilcinho. Então, o sanguíneo, sim, a gente consegue trabalhar com um planejamento. E o colérico, a gente precisa fazer com que ele entenda que, por mais que ele tenha essa ousadia, por mais que ele goste de metas, goste de arriscar, mas que ele precisa parar, ser menos impulsivo, para que ele consiga regularizar os seus gastos ou até mesmo fazer dos seus gastos de uma forma mais equilibrada. Porque, justamente, se ele não tem esse equilíbrio, ele pode não prosperar em todas as outras áreas, porque isso aí vai ter problema, vai gerar problema no trabalho, vai gerar problemas em casa, né? Principalmente com o marido, a esposa. Então, assim, é importante que realmente, se você quer prosperar, você precisa ter equilíbrio em qualquer temperamento que você tenha no seu perfil comportamental. Me corrija se eu estiver errado, porque especialista é você. Mas, pelo que você acabou de dizer, entre aspas, é possível você educar esse temperamento. Não é mais ou menos isso? Sim. Você pode polir aquilo ali, não é? E na sua mentoria, como é que você trabalha com relação a esse tipo de cliente? Como é que você trabalha com sua mentoria para levar ele daquele ponto A ao ponto que ele deseja chegar, aquele ponto B? Como é que funciona a sua mentoria? Dentro da ferramenta, nesse relatório, né, que a gente faz do cliente, do perfil do cliente, né, perfil de identidade, a gente consegue traçar algumas tarefas, mas é claro que essas tarefas a gente não pode dar para o cliente, principalmente de acordo ao temperamento dele, de acordo ao perfil. Eu não vou passar todas as tarefas que ele vai precisar trabalhar, que são pontos de melhorias. Então, a cada semana, a gente vai trabalhar e, de acordo com aquela tarefa que fizer sentido também para o cliente, a gente vai trabalhar e focar em cima daquela tarefa de melhoria, justamente para fazer com que ele chegue, né, a se entender e também a colocar em prática e avançar nos seus resultados. Porque também não adianta entrar em uma mentoria, não adianta você fazer um perfil de identidade se você também não tiver ação. Inclusive, hoje eu até postei um vídeo aí na minha página falando exatamente sobre isso. A gente só tem dois caminhos. Ou a gente entra em ação, ou a gente vai ficar ali se auto-sabotando e vai permanecer paralisado. Então, essa é a nossa decisão. Porque eu também tenho clientes, viu, Thiago, que a gente faz a ferramenta, trabalha ali, faz todo o relatório e no final esse cliente não entrega as tarefas. E isso compromete todo o nosso trabalho. Assim como também deve comprometer o seu trabalho no momento que você orienta o cliente, né, em qual tipo de investimento ele deve fazer e aquele cliente ele simplesmente não faz ou ele faz um gasto que não era para o momento, né, que não estava dentro do orçamento dele. É isso aí, muito, muito bom. Gente, eu super recomendo a mentoria de Anne.
Se você não conhece, entre em contato com ela, começa a seguir ela aqui agora, porque ela publica diariamente muito conteúdo de qualidade. E super recomendo que você comece a seguir a página dela, o Instagram dela, e faça também a mentoria. Porque só ela falar, eu fiquei aqui super empolgado. Inclusive, aproveitando, eu vou fazer um evento no dia 22/5, Muito que se bom. chama O Jogo Começa Agora, Investindo com Inteligência. Lá a gente vai falar, Elaine, sobre a mentalidade financeira, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, certo? A gente vai falar sobre crenças limitantes, muita coisa interessante. A gente vai falar também sobre educação financeira, fala inclusive sobre orçamento, que você falou que é super importante para alguns desses comportamentos, esses temperamentos. E eu vou falar no final sobre os primeiros passos do mercado financeiro, que vai ser super interessante. Elane vai estar lá com a gente Sim, com e, Elane, certeza. vai ter uma responsabilidade incrível falar sobre mentalidade com você. Eu estou quase te chamando para fazer Eita! parte desse momento com você, porque eu estou amando. Eu acho que vai fazer muito sentido. Então, se Já você ainda aceito não fez o inscrição, convite. Já ah, aceito o convite, com maravilha. toda Então, certeza, com toda certeza. então Esse você é um vai tema agregar muito, muito. esse é um tema muito rico, Tiago, e a todos que estão aqui presentes. Eu acho que aqui esse tempo, né, esses 30 minutinhos é muito pouco para tanto conteúdo que realmente tem e que envolve as nossas emoções. Finanças é emocional. Dinheiro, Aí. gente, é emocional. A forma como a gente lida com esse dinheiro, ele vem desde a nossa infância, da forma como os nossos pais nos conduziram. Então, assim, é muito conteúdo. Hoje, na verdade, assim, foi só acho que o iniciozinho, né, porque a gente pretende, eu já conversei com o Thiago, a gente pretende entregar muito mais para vocês, porque isso aqui é generosidade. Esse conteúdo, gente, tem muitas pessoas aí que, inclusive, vendem e vendem por um preço até muito, muito elevado, né? Então, Verdade. assim, é algo que realmente é muito, muito bom. Muito bom. E eu pretendo, Ti, se assim você topar, da gente estar fazendo outras lives como essa, tá Com trazendo mais certeza. conteúdos, tá fazendo essa doação mesmo. Olha o meu perfil aí, meu sanguíneo falando mais Vamos, alto, vamos, com trazendo certeza. essa doação para as pessoas aqui que nos seguem, para os nossos familiares, para os nossos amigos, porque é de grande importância para que as pessoas se conheçam. É muito importante, gente, que vocês se conheçam. Se você não se autoconhecer, você com toda certeza não está prosperando na sua vida, nas áreas da sua vida. É isso aí. Elane, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você também me ajude um pouquinho. Se você já percebeu de acordo com o seu temperamento, alguma decisão na sua vida, tanto na parte financeira como em outras áreas, que estava sendo influenciado pelo seu temperamento, e você parou para pensar, não, deixa eu respirar um pouquinho, isso aqui é o meu lado sanguíneo, hemorrágico falando, bora, vamos pensar como é que eu vou fazer isso da melhor forma possível. Você já fez essa autoanálise em algum momento? E caso a Já. pessoa queira comprar a sua mentoria, fazer a sua mentoria, como ela faz para entrar em contato com você? Fala um pouquinho para a gente. Se você já fez essa autoanálise no seu comportamento, no seu temperamento sanguíneo, que em algum momento iria interferir em alguma decisão financeira da sua vida, ou em alguma decisão que você precisava tomar importante na sua vida, e como entrar na sua mentoria. Vamos lá. No meu caso, por eu ter o meu primário, né, o meu predominante sanguíneo e muito baixo o colérico, né? O colérico eu disse o quê? Só para recapitular. O colérico, ele é aquele que avança, que tem muita ousadia, né? O colérico vai para frente e não pensa. Eu precisei muitas vezes ser mais ousada em algumas decisões na minha vida.
E justamente quando eu não conhecia o meu perfil, quando eu não conhecia o meu temperamento, eu perdi algumas oportunidades, porque naquele momento eu precisava ser um pouco mais colérica do que sanguínea, ser um pouco mais colérica do que fleumática, né? Ser um pouco mais colérica do que estar ali na estabilidade. E aí eu perdi algumas oportunidades. Mas quando o Tiago e a todos que estão aqui nos escutando, quando eu fiz o meu perfil, quando eu descobri, me autoanalisei, quando eu descobri o meu perfil, a minha identidade, aí eu só avancei. Eu só avancei. Para você ter uma ideia, eu trabalhei até pouco tempo como CLT, tendo do perfil e onde todas as pessoas sempre sinalizavam, sempre falavam, você pode empreender. Você tem um trabalho brilhante para empreender. Mas justamente eu não tinha, né, esse temperamento colérico. E aí eu trabalhei esse temperamento e hoje eu já sou uma empreendedora. Hoje eu consegui fazer essa transição. Então, a gente, por mais que você tenha essa predominância, né, esse primário em algum temperamento, pode ter certeza, gente, que vocês conseguem trabalhar, se conhecendo antes, vocês conseguem trabalhar esse perfil para que vocês possam evoluir e avançar. E aí a segunda pergunta, como as pessoas entrarem em contato, né, saberem um pouco mais da mentoria, podem estar falando comigo através do direct. No meu perfil também tem o meu contato, tem o WhatsApp, que as pessoas podem estar entrando em contato comigo. E aí a gente responde super rápido, a gente marca uma sessão experimental para que vocês possam estar conhecendo um pouquinho do meu trabalho e aí de repente também conhecer o perfil de identidade, né? Quem é você para que você possa ter a vida que realmente nasceu para viver. Super recomendo, gente. E eu acho que um dos princípios da prosperidade, de você fazer sucesso na vida, é você se conhecer. Quem não se conhece nunca vai ter sucesso de verdade na vida. Ou pode até ter por uma sorte que tiver aí. Mas você se conhecendo, você saber seus pontos fortes, você vai trabalhar de uma forma que vai te levar ao sucesso muito mais rápido. Eu vou dar um presente, Elaine, para todo mundo que está nos assistindo aqui, para quem te segue principalmente. Se você fizer inscrição lá no nosso treinamento, o jogo começa agora, investindo com inteligência, e for seguidor de Elane, eu vou dar de presente uma consultoria, uma financeira de 40 minutos. Então, todos vocês que estão nos assistindo aqui agora, a gente acabou travando um pouquinho também, que estão nos assistindo, eu vou dar esse presente para você. Faça sua inscrição lá no Simpla. O link para a inscrição está lá na bio, e você se inscreve, manda para mim no direct. Eu sou seguidor de Elane e fiz a inscrição no jogo Começa Agora Investindo com Inteligência e eu vou dar de brinde para a pessoa um presente que é uma consultoria financeira de 30 minutos e é só o começo, tá bom? É um presente para os seus seguidores, principalmente, Elane. A contribuição para esse evento que a gente vai estar fazendo, eu já estou dizendo que é nosso, porque eu vou te chamar a participar comigo lá, se prepare, Oba! vá preparada. Esse evento que a gente vai estar fazendo é uma contribuição de R$ 20 mais 1 quilo de alimento. Ele é 100% beneficente, certo? Vai ser tudo doado. Ele vai ocorrer aqui no edifício Tomé de Souza, fica aqui próximo ao Suns Clube, às 18h30, no dia 22/5. E quem é seguidor de Elane tem um presente agora, que é uma consultoria de 30 minutos comigo, tá bom? Elane, agora a gente Gente, já está essa quase. consultoria vale a pena, viu? Eu digo que Vale, com certeza. Obrigado. eu que não sabia nada, nada, absolutamente nada sobre finanças dentro desses 30 minutos, eu escrevi quase um livro Ah, que bom, de viu? tanta coisa, tanto conteúdo que eu aprendi. Então vale muito a pena. Obrigado, né? Você é uma querida, você é minha amiga e eu estou apaixonado por você, você sabe disso. Você é uma pessoa que eu tenho muito, muito carinho e muito obrigado pelas palavras. É sempre um prazer ajudar, né, as pessoas. E eu digo a mesma Muito coisa bom. no seu trabalho, né? Eu tenho um amigo
nosso em comum, que ele falou assim, essa dupla deu muito certo. Eu acho que a gente quer a mesma coisa, a gente quer ajudar as pessoas, transformar vidas, né? Por isso que eu super te indico também e te admiro demais, você sabe disso, né? Engraçado que eu descobri há um tempo, há uns meses atrás, um novo significado para sucesso na vida. Sucesso é chamar de amigo aquela pessoa que você admira. E eu me considero super bem-sucedido por chamar você de amiga. Você é uma pessoa Ah, muito incrível, é um privilégio. Agora, que está quase bom. chegando para o final e eu vou começar a te apertar um pouquinho mais. Sem Ai, te meu Deus. abraçar. Na Vamos sua, lá, vamos vamos lá. lá. Na sua opinião, poupar é mais uma questão de disciplina ou é mais uma questão do seu perfil temperamental? O que mais vai interferir na hora de poupar? A disciplina ou o perfil comportamental? O perfil comportamental. O temperamento, ele vai influenciar muito, muito. Se você não conhecer-te, não tem como você poupar ou até mesmo não tem como você fazer os investimentos de forma correta. Você precisa conhecer o seu perfil. Até porque a gente sabe, né? Eu falei aqui no início, não custa repetir, nosso temperamento, ele é formado desde a nossa genética, gente. Através da nossa genética, da forma como nascemos, da forma como fomos criados e através das nossas experiências, a ambiência. Então, isso faz toda a diferença. E aí, se você não conhece o seu temperamento, você vai ser influenciado pela genética e pelo meio que você, pelo ambiente que você vive. Então, é necessário, é de extrema importância você conhecer o seu perfil, né, o seu temperamento. Pronto, muito bom. Eu já vou pedir, inclusive, a você para fazer um pacote especial só para os meus clientes, porque eu quero encaminhar todos eles Vou. para você antes de vir para mim. Vamos, com certeza. Porque, já que o temperamento interfere tanto, a gente precisa trabalhar mais nisso. As pessoas precisam Vamos. desse tipo de conhecimento. Ela, no dia a dia, tem algum exercício prático que eu possa fazer para evitar ser dominado por alguma impulsividade proveniente do meu temperamento? E me diga uma coisa, sendo bem, não sei se você vai poder falar isso, mas eu queria te perguntar. Quanto custa para fazer uma primeira análise, para fazer o DISC, para começar a entender um pouquinho mais sobre o meu comportamento? Existe algum produto que você trabalhe antes da sua mentoria, como, por exemplo, só análise do DISC? Então, se a primeira pergunta é se a gente pode fazer algum exercício prático no nosso dia a dia para tentar controlar a nossa impulsividade gerada pelo nosso temperamento, e quanto custaria se eu hoje quisesse fazer o DISC com você? O temperamento, primeiro a gente precisa identificar, né? Se as pessoas que estão aqui assistindo, com aqueles exemplos que nós demos, ela conseguiu identificar mais ou menos, né, em qual perfil ali ela se encaixa, seja no colérico, no sanguíneo, no fleumático ou no melancólico, se ela já consegue ter uma noção, tá? Então, ela pode se autoanalisar. Poxa, eu estou gastando muito, eu preciso ter um controle aqui. Se eu estou gastando muito, eu estou gastando mais do que o salário que eu recebo, eu preciso tirar pelo menos uns 20% dos meus ganhos para poupar, né? Para colocar no investimento. Né? Já abre a conta aí com o Thiago É isso e fazer aí. esse investimento. Né? Então, assim, ou se eu não tenho um planejamento, não sei mesmo lidar com números, eu preciso encontrar alguém que consiga fazer esse planejamento para mim, tá? Muitas vezes a gente fica até naquela, eu não consigo, eu não vou pedir ajuda, eu não quero pedir ajuda, mas tem perfis, e a gente já provou aqui, que é a exemplo do sanguíneo, que ele não sabe lidar com números. Então é necessário que ele tenha alguém, seja o esposo, né, se não quiser pagar, ou até mesmo se puder investir, porque às vezes a gente acha que algo custa caro, mas isso é um investimento. O autoconhecimento é um investimento. Então, se eu sei que eu tenho esse perfil, eu vou procurar pessoas que possam me ajudar a fazer aquele planejamento, né, orçamentário.
Ah, mas se eu sou o fleumático, eu sou mais estável, eu não consigo, eu tenho ali que poupar, eu não consigo ir para frente. Se eu tô com meu dinheiro numa poupança, eu pelo menos preciso, não que eu vá fazer investimentos de riscos, né, de alto risco, mas colocar numa renda fixa, né, trabalhar ali com o CDB, trabalhar com LCI, né, isso. Isso. Tô É aprendendo, né? isso. Tô com o É. melhor Ó, professor. você já está Então, assim, fera. já coloco numa renda fixa. Por quê? Porque numa renda fixa eu não perco, né, nenhum dinheiro, eu não tenho nenhuma perda, somente ali o imposto de renda para a depender do CDI que você fizer. Mas eu sei que o meu dinheiro vai estar rendendo muito mais do que a poupança. Não vai estar um dinheiro parado na poupança, tá? Ou até mesmo embaixo do colchão. Então, já é algo que você pode fazer de melhoria. Ah, mas se eu tenho o meu perfil melancólico. O meu perfil melancólico é aquele perfil mais analítico. Eu já consigo fazer um planejamento, né? O perfil analítico ele já consegue fazer um planejamento, ele já consegue ali ter um controle de gastos, já consegue fazer uma planilha financeira. Mas aí, justamente porque ele tem esse controle, ele consegue investir ou até mesmo fazer aquisições dentro do orçamento dele. Ele pode ser um pouco mais ousado, como colérico, para fazer alguns investimentos, tá? Muito Respondendo em relação bonito. à mentoria, normalmente eu não faço já inicialmente, já cobrando do meu cliente. Então, eu preciso conhecer o meu cliente. Então, aquela pessoa que mantiver o contato comigo, né, através do seu perfil, os seus clientes, as pessoas que estão aqui, eles vão ter um tempo comigo, até mesmo de 30 minutos, para conhecer o meu trabalho, para que eu possa também conhecer qual é o objetivo, conhecer o perfil, porque no primeiro momento, naqueles 30 minutos, a gente já sabe qual é a crença ou se existe algo que está limitando aquele cliente, né, de avançar na sua vida, de prosperar. Então, a gente já consegue, dentro desses 30 minutos, fazendo essa sessão experimental, que é de uma forma gratuita, ver e dar o melhor direcionamento. E aí a gente vai dar o direcionamento, seja para fazer uma avaliação, seja para ter um acompanhamento, né, de 12 sessões, ou de repente eu vejo que ele só precisa de um encontro, então vai depender muito do objetivo do cliente, daquela pessoa que esteja, né, me procurando, que esteja precisando dessa mentora, né, que vos fala. Gente, corre no Instagram dela, manda mensagem agora e já agenda esse primeiro bate-papo com a Elane aí, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente falou um pouquinho de assessoria aqui. Eu sou assessor da XP, estou vinculado ao segundo maior escritório da, da, da XP no Nordeste. E o melhor de tudo, que eu costumo falar, a assessoria de investimentos não tem custo nenhum para o cliente. Eu sou remunerado pela própria XP através do sistema de comissionamento. Então, quem não tem conta ainda, entre em contato comigo, eu posso te ajudar a investir de uma forma mais consciente, de acordo com seus objetivos, totalmente personalizado. Se você ainda não segue a Elane, segue ela aí, porque ela é maravilhosa. O que ela conversou com a gente aqui nesse pouco tempo, já deu para perceber, não foi? Que ela realmente é muito boa, tem muito o que falar, tem um conteúdo muito legal e de muita qualidade, viu, gente? Eu super endosso o trabalho dela e a partir de agora, todos os meus clientes obrigatoriamente vão ter que passar por você Eita, para ter um esclarecimento sobre isso aí, tá que bom? A bacana, gente que bacana. está Aí eu já vou está mandar aqui, esse meu nome. relatório para você, dizendo, ó, puxa Perfeito, a orelha, né? Segura mais, porque é que gasta mais. maravilha. É muito bacana. Conhecer, se autoconhecer É é fantástico, fundamental, é gente. É fantástico. fundamental. A gente está quase terminando nossa live e eu vou deixar a oportunidade para você de dar uma última mensagem, Nani. O que é que você gostaria de falar para as pessoas que estão nos assistindo? E dê um último recado para as pessoas que estão nos assistindo agora. Gente, é isso. Emoções, né? Finanças, volto a repetir, são coisas que interferem no nosso dia a dia, na nossa vida, seja no nosso ambiente
familiar, no nosso ambiente profissional. Se autoconhecer é fundamental. Nós fomos, e eu sempre digo isso para os meus clientes, digo isso para amigos, para as minhas conexões. Nós fomos criados, né, por Deus para vivermos a nossa melhor versão, né, para assumirmos o protagonismo da nossa existência. Então, não adianta a gente ficar na zona de conforto, não adianta a gente ficar reclamando, né, esperando as coisas acontecerem, né? O tempo passa e a gente precisa realmente avançar. Mas avançar, para avançarmos, a gente precisa se autoconhecer. Não tem como a gente prosperar, né? Não tem como a gente dizer que realmente está assumindo ali a nossa vida, para as nossas relações, para as nossas conexões, sem o autoconhecimento. Então, invistam, gente. Seja comigo, né? Seja com o Thiago, seja aí olhando, assistindo podcasts, assistindo lives. Invistam em cursos, invistam em conteúdos. Isso é muito importante. O conhecimento, eu sempre digo também que o conhecimento a gente carrega para a vida toda, né? Então, é muito importante que você se autoconheça, né? Que você descubra quais são as crenças que estão te limitando para você viver realmente essa vida em abundância. É isso aí. Gente, se inscreva no nossa palestra. O jogo começa agora, Investindo com Inteligência, dia 22/5. Você vai estar aprendendo e vai estar ajudando também outras pessoas, porque o evento 100% beneficente. Beneficente. Vai ocorrer aqui no Tomé de Souza, às 18h30, no dia 22/5. Tenho certeza que a sua vida vai mudar após essa palestra. Eu peço a Deus que me use como instrumento para ajudar outras pessoas. Elane vai estar lá e eu acho que eu vou puxar ela para bater esse papo comigo também. Inclusive, Elane, eu tenho uma novidade que não vou revelar ainda. Não. E você vai ser uma das primeiras a saber e eu vou te dar um grande presente. Tá bom? Oba! Já gosto de presente. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Essa live, gente, vai ficar gravada no meu Instagram, no Instagram de Elane também. Quem ainda não segue, passe a seguir ela agora. E a live vai ficar gravada. Você vai poder assistir depois. A gente falou muita coisa aqui agora, você pode rever, pode mandar para alguém também que você acha que vai ser interessante esse bate-papo, tá bom? Mandem aí, se você gostou, fala com a gente. Eu acho que a gente vai fazer outro trabalho juntos, né, Lani? Vamos, Porque a gente tem vamos boa sim. conexão, Vamos, trabalho e tudo. vamos. É só o começo, né? Com É isso, tá? certeza, é só o começo e eu vi aí que as pessoas se identificaram bastante, então a gente precisa entregar esse conteúdo, esvaziar, né, tanto conhecimento que nós temos, para as pessoas, transformar vidas. Esse é o nosso propósito, então eu tenho certeza que aqui é só o começo. É isso aí. Muito obrigado, gente. Julião, obrigado. Paula também aí. Todo mundo que assistiu, que ficou até o final. Muito obrigado pela presença de vocês. E um beijo no coração. Excelente noite. Estamos juntos aí. Vamos transformar o maior número de vidas possível, Elane. Muito obrigado. Obrigada, Excelente gente. noite, Muito gente. obrigada. Muito obrigada. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.